Sobre esses atos terroristas em Brasília, ontem eu postei um stories dizendo que a minha maior tristeza era ter gente da minha família que ainda apoia isso. Era ter amigos que eu conheço desde adolescente que apoiam isso. É ter pessoas com quem eu estudo há quase 5 anos, que eu vejo na faculdade, que ouvem as mesmas aulas sobre ética, que estudam filosofia junto comigo, que estudam psicologia junto comigo, que percebem a dificuldade de adoecimento mental numa sociedade em que as pessoas são miseráveis, o quanto que pobreza adoece, fome adoece, violência adoece, discurso de ódio adoece, ainda apoiarem isso. E muitas pessoas reagiram a esse stories, assim, e muitas delas comentaram também, dizendo, eu passo também por isso, essa é a minha maior tristeza, é isso que me corta o coração, enfim. Gente, pior do que ver seres humanos em atos tão covardes, tão brutais, dilacerando o patrimônio público, que vai sair do nosso bolso depois, quem vai pagar essa conta é a gente, inclusive esses mesmos terroristas que estavam lá, destruindo obras de arte que aí não tem como recuperar, não tem objeto que substitua, não tem reconstrução para isso. Criminosos violentos, desesperados, vociferando palavras em nome de Jesus. É tão chocante, eu percebo que para essas pessoas que também comentaram meu stories, o choque maior é ter pessoas muito perto delas fazendo isso, sabe? Ainda que não estivessem lá em Brasília, mas apoiando energeticamente, compactuando com isso, votando em Bolsonaro, para além de um primeiro mandato que a gente já sabia, enfim, que ele era um político ineficiente. Em 27 anos de deputado, o cara aprovou 2 projetos. A Marielle não conseguiu concluir nenhum mandato, se não me engano, já tinha aprovado 5 projetos. Teve projetos aprovados depois que ela morreu. Um cara ineficiente politicamente e que pra mim que é pior, assim. Pior do que votar em alguém incompetente. É votar em alguém que claramente disseminava um discurso de ódio, de preconceito, de homofobia, de transfobia, de racismo escancarado, de xenofobia escancarada, de, misoginia escancarada. O cara é o pior tipo de ser humano que pode existir. E essas pessoas votando nele, pessoas com quem eu converso, pessoas de quem eu gosto, pessoas que eu amo, pessoas que tiveram a mesma educação que eu, que cresceram na periferia. É muito chocante. Porque a gente percebe que existem criminosos entre a gente. Existem criminosos na nossa família. Existem criminosos que a gente abraça e chama de amigo. Pra mim, enquanto mulher LGBTQIAP+, sempre foi muito triste ver pessoas votando num cara que dizia que se eu tivesse apanhado quando eu era criança, é capaz, que eu era normal, hétero top. Votando num cara que fala contra as mulheres, votando num cara que obviamente não considera a minha existência. Sempre foi muito triste pra mim abraçar essas pessoas e saber que de alguma forma elas compactuam com isso, com esse discurso de ódio, porque fala delas. Mas no segundo mandato doeu mais. Doeu mais porque o meu avô morreu porque não deu tempo de chegar a vacina para ele. Meu avô morreu de complicações de Covid. Meu avô era um senhor saudável. Ele tinha um probleminha de coração, mas que ele tava de boa. Meu avô ficou com sequelas horríveis. Meu avô foi para uma cama. Meu avô vegetou durante um tempo. Meu avô morreu porque Bolsonaro negou compra de vacina. E pessoas da minha família, da família do meu avô, compactuam com isso, votaram nele ainda no segundo turno, depois de tanta gente morrer, depois de tanta gente adoecer. A pandemia acabou comigo, psicologicamente falando. Eu fui pro psiquiatra, eu fui tomar remédio, a pandemia me destruiu porque era difícil demais viver num país governado por esse tipo de homem. Para além da pandemia, um governo desse que não sabia, que não é nem que era incompetente para lidar com isso, é que, para além da incompetência, ainda usou isso para fazer mais e mais corrupção, para fazer mais e mais baderna, para fazer chacota
para fazer stand-up com a dor das pessoas que estavam morrendo. E quantos brasileiros morreram? Não, gente, votar nesse cara para um segundo mandato, aí eu nem sei mais. Eu não sei de onde achar explicação para deixar o meu coração confortável. Eu não sei mais como passar pano para essas pessoas, porque eu convivo na faculdade. Eu tenho nojo de vocês. Me dá vontade de vomitar quando eu olho para a cara de vocês e eu tenho que fazer qualquer contato social com vocês. Porque para mim vocês estão podres por dentro. Da mesma forma, ter que conviver com gente da minha família que votou nesse cara. Eu tenho vergonha de ser da família de vocês. Eu tenho vergonha de ter o mesmo sangue e o mesmo DNA que vocês. Eu tenho vergonha. Amigos que eu achava que eu conhecia, eu tenho muita vergonha de vocês. Olha, eu, sinceramente, tentando passar pano, tentando acreditar que era por ignorância, tentando acreditar que, alguns me deram a desculpa de que era por causa do economista lá, que agora eu já até esqueci o nome, o Paulo Guedes. É pelo Paulo Guedes. A economia tá destruída, então, num segundo momento, não tinha nem essa desculpa. Eu já tentei de tudo, assim. Já tentei de tudo pra me enganar, mas vocês são ruins mesmo. Vocês são cruéis, vocês são preconceituosos. Vocês querem que as pessoas mais pobres se danem. Vocês são racistas. Vocês não gostam de mim. Vocês não gostam do meu modo de vida. Vocês nunca aprovaram o meu modo de vida. Vocês fingiram pra mim o tempo inteiro. Eu não consigo mais passar pano pra vocês. Eu não quero mais passar pano pra vocês. Eu quero só dizer pra essas pessoas que estão nesse mesmo lugar que eu, olhando pro lado e vendo esse tanto de gente podre que nos rodeia, de alguma maneira, pelo menos a gente tá junto, sabe? De alguma maneira a gente pode se apegar em quem ainda consegue ser humano e não se corrompeu diante de tanta violência, tanta crueldade, tanto negacionismo, tanto terrorismo, tanto nome de Deus usado em vão. A gente tá junto e tem que ser a gente junto pra ignorar tudo. Enfim. Vocês me deixam tristes. Eu vou rezar pela alma de vocês, mas por Jesus de verdade. Porque esse Jesus que vocês seguem aí, isso aí é o demônio disfarçado, vocês só não perceberam ainda.